Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nosso vídeo sobre a utilização do programa condutores.m para o cálculo de campo magnético, intensidade de campo magnético H, devido a condutores infinitos que são percorridos por corrente elétrica, certo? O programa é baseado na mesma sequência daquele primeiro programa nosso, que era de cargas elétricas, e segue a mesma ideia. Entrada de dados, posições onde estão os condutores elétricos e, em si, uma discretização. Basicamente, a gente está utilizando o equacionamento do slide 5 da nossa apresentação, onde a gente, através da lei de Ampère, calcula o campo elétrico H ao redor de um raio de um condutor infinito, certo? Acontece que agora o cálculo é vetorial, deve ser feito vetorialmente. Então, esse cálculo, o vetor H é composto em posições x e y e é feito somatório dele em diversas posições. Tá? Então, aqui o nosso programa começa com a entrada de dados, onde, nesse caso aqui, o primeiro exemplo padrão, nós temos condutores no espaço. Né? Então, você coloca na posição 2 e 2, por exemplo, 4 e 2, 3 e 3 para x e y. A corrente em diversos condutores, nesse caso nós estamos colocando só 3 condutores, então posição 2 e 2, 2 e 4, 3 e 3, então nós temos um condutor com 70 A positivo entrando no plano, 50 A entrando no plano e menos 90 A. Tá? Quantidade de postos a ser calculado 200, então a matriz 200 por 200, a divisão de espaço. Vetores de campo magnético nos vetores para ter uma visualização do vetor melhor. Dimensão da matriz, a gente deve dizer que é quadrado, então ela é 10 por 10, é como se ela fosse 10 metros por 10 metros. E o raio do condutor, 30 centímetros nesse caso, para facilitar a visualização do condutor. Vamos rodar esse exemplo só para a gente ter uma noção do que vai acontecer. Então, olha aí, ó. Então os condutores estão aqui. Né? Em X, as flechinhas entrando, os X são entrando no plano e as bolinhas saindo. E aí, já feito o cálculo, já tem a resultante do campo magnético, né? Resultante dessa situação. Note que o comportamento, né? Vamos dar um zoom aqui, ó, perto do... Você consegue ver os vetores de campo. Então, os condutores estão entrando e saindo. Os vetores resultantes da soma vetorial. Essas linhas, onde você coloca o valor do campo está aqui. Ampere por metro quadrado. Né? Essas linhas que estão iguais são onde o campo tem os mesmos valores, né? São campos iguais, 4.2, 4.3.4, nível, certo? Vamos fazer um exemplo mais simples agora. Vamos supor, escrevemos só um campo, só um condutor, centrado, vamos colocar aqui 5 e 5, 100 amperes entrando, certo? Vamos rodar para a gente ver o que acontece. Aí, ó. Condutor no centro, entrando a corrente, 5 e 5. Olha o comportamento de campo ao redor, rotacionando. Olha o sentido da regra da mão direita, funcionando perfeitamente, certo? Olha o sentido de giro, certo? Vamos colocar o contrário, vamos colocar o vetor menos 100. Olha o sentido do campo, regra da mão direita, rotacionando. Espero que vocês se divirtam com isso. Aproveite para dar uma estudada, fazer um cálculo de um exemplo, fazer cálculo com vários condutores e ver o resultante, tá bom? Forte abraço para todos.